Momento para atualizarmos as notícias aqui na Crioula FM. Crioula News, com a jornalista Cleonice Baessa. Muito boa tarde, caros ouvintes. Começa agora a Crioula News e vamos às manchetes que marcam a atualidade desta segunda-feira. Crioula News. Títulos. Médico morre em acidente de viação na Ilha do Maio. Prisão preventiva para 2 suspeitos de violar 3 rapazes na cidade da Praia. Presidente do PAICV defende debate nacional sobre privatização em Cabo Verde. Praia, Bissau e São Tomé querem recorrer a plano alimentar de emergência do Banco Africano de Desenvolvimento. Forças russas avançam para o centro de Severodonetsk. Barreirense empata 1-1 com a Académica do Mindelo. Morre 4º cavalo na Ilha do Fogo, um mês depois das tradicionais corridas de cavalos de São Filipe. Crioula News. Sociedade. Um médico morreu na manhã deste domingo na Ilha do Maio, vítima de um acidente de viação. Segundo informações, o acidentado estava sozinho na sua viatura quando se acidentou na estrada que liga Morro à cidade de Porto Inglês. Excesso de velocidade está sendo apontado como a causa do acidente fatal que tirou a vida do médico de 34 anos. A viatura não conseguiu fazer uma curva e capotou. Corpo do Dr. Kevin da Silva Guilherme já foi trasladado do Maio, seguido para São Vicente, sua ilha natal, onde será sepultado nas próximas horas. A tutela da saúde reconheceu as suas qualidades humanas e profissionais, destacando-lhe como pessoa prestativa e dedicada ao serviço de todos. A Ordem dos Médicos também lamentou a sua morte. O Tribunal da Praia colocou em prisão preventiva 2 jovens suspeitos de violarem 3 rapazes de 10 a 11 anos de idade. Os crimes terão ocorrido entre novembro do ano passado e maio de 2022 em diversos bairros da cidade da Praia. Os suspeitos têm 17 e 19 anos, ambos foram detidos fora do flagrante delito e, segundo o Ministério Público, em causa estão fatos suscetíveis de integrarem vários crimes de abuso sexual de crianças e agressão sexual com penetração. O Ministério Público ordenou a detenção de 8 indivíduos suspeitos da prática de crime de violência baseada no género. Os últimos fatos perpetrados contra as vítimas ocorreram entre os meses de novembro de 2021 e maio deste ano em diversos bairros da cidade da Praia. Em nota publicada na sua página oficial, a Procuradoria-Geral da República refere que as detenções dos 8 indivíduos do sexo masculino, com idades compreendidas entre 22 e os 32 anos, foram feitas fora de flagrante delito. Em causa estão fatos suscetíveis de integrarem por hora vários crimes de violência baseada no género na sua forma agravada, previstos e punidos pela legislação penal cabo-verdiana. De acordo com a mesma fonte, submetidos ao primeiro interrogatório judicial e em conformidade com o requerimento do Ministério Público, foram aplicadas aos arguidos as medidas de coação de afastamento da casa de morada de família, proibição de contactos e aproximação das ofendidas e apresentação periódica às autoridades. O Ministério da Saúde anunciou mais um óbito e 8 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, num total de 126 amostras, pelo que o país passa a contabilizar 56.290 casos acumulados. De acordo com o boletim epidemiológico, o óbito foi registrado em São Salvador do Monte e os 8 novos casos foram reportados na cidade da Praia 5 e São Vicente 3. A mesma fonte informou que a taxa de positividade se situou em 6,3%, enquanto que o número de casos ativos é de 103. Portanto, o país passa a contabilizar 103 casos ativos, 55.733 casos recuperados, 401 óbitos, prefazendo um total de 56.290 casos positivos acumulados. Crioula News. Política.
O presidente do PAICV, Rui Semedo, defendeu este domingo, em Santo Antão, a necessidade de se fazer um debate nacional sobre a privatização em Cabo Verde, pensando no desenvolvimento do país. Rui Semedo disse que o governo do MPD tem na sua lista de privatização mais de 20 empresas, ou seja, todas as empresas em Cabo Verde, porque entende-se que o Estado deve sair absolutamente de tudo, ao contrário do que pensa o PAICV. A narrativa do partido no poder de que o PAICV tem bloqueio ideológico em relação à questão de privatizações tem o propósito de somente bloquear o debate sério sobre esta matéria, avançou Rui Semedo, manifestando a disponibilidade do seu partido em participar nesta reflexão. Para este político, a privatização deve trazer ganhos para o país, deve trazer recursos, conhecimentos e investimentos, o que, a seu ver, não tem acontecido em Cabo Verde com o atual governo. Crioula News. Cooperação. Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe tencionam recorrer ao mecanismo de 1,5 mil milhões de dólares anunciado pelo Banco Africano de Desenvolvimento para aumentar a produção agrícola de África e combater a crise alimentar. O homólogo são tomense, Engrácio Graça, disse que também São Tomé e Príncipe já está a trabalhar no sentido de aproveitar a iniciativa do BAD, e o ministro guineense, João Fádia, manifestou a intenção de fazer o mesmo. Anunciado na semana passada, o Plano Africano de Produção Alimentar de Emergência, promovido pelo BAD e pela Comissão da União Africana, no valor de 1,5 mil milhões de dólares, 1,4 milhões de euros, irá beneficiar 20 milhões de agricultores com sementes e fertilizantes, bem como noutros insumos agrícolas, para produzir 38 milhões de toneladas de alimentos, no valor de 12 mil milhões de dólares, ou seja, 11,2 mil milhões de euros. Isto incluirá 11 milhões de toneladas de trigo, 18 milhões de toneladas de milho, 6 milhões de toneladas de arroz e 2,5 milhões de toneladas de soja. Crioula News. Momento agora para um curto intervalo e voltamos dentro de instantes. Crioula News. Aqui você mantém informado. Crioula FM. Já buscou o aplicativo de Crioula FM? Fica para dentro de notícias, eventos, programação, novidade musical, página de Facebook e outras informações na boa rádio preferido. Download é gratuito e está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixa agora e aproveita. Crioula FM. Bom rádio. Crioula FM. Era tudo o que você queria. Crioula News. Renovados os votos de boa tarde, momento agora para a atualidade internacional e desportiva. Crioula News Internacional. As forças russas avançaram para o centro de Severodonetsk, cidade no leste da Ucrânia, há várias semanas sob bombardeamentos e agora palco de combates de rua, disse o governador da região de Lugansk. Sergei acrescentou que a estrada que liga Severodonetsk e Lysychansk e depois Bakhmut era demasiado perigosa para permitir a retirada de civis e o transporte de ajuda humanitária. No domingo, o mesmo responsável tinha relatado que um ataque russo a Severodonetsk estava em curso, com combates na rua, ao mesmo tempo em que a situação de Lysychansk tinha piorado muito. Com 100 mil habitantes antes da guerra, Severodonetsk tinha sido alvo há várias semanas de bombardeamentos russos e de separatistas pró-russos que causaram dezenas de mortos entre civis. Crioula News Desporto. A equipa de Barreirense empatou este domingo a uma bola no estádio municipal de Alto Segunda
com a sua adversária, a turma da Académica do Mindelo, no jogo a contar para a terceira jornada do Campeonato Nacional de Futebol. Segundo o treinador da equipa de Barreirense, Zé Badiu, foi um jogo bem disputado entre duas grandes que ambicionam passar de fase, pelo que parabenizou os seus jogadores pela entrega e por terem acreditado até ao fim, apesar de terem cometido um erro num lance de bola parada que ditou o golo da turma adversária. Conforme afiançou aquele treinador, este resultado veio trazer mais ânimo à sua equipa, prometendo mais trabalho para conseguirem melhor resultado fora de casa frente à Académica do Mindelo na próxima jornada. Lessa, o marcador do Tento, que deu empate à equipa do Barreirense, disse estar orgulhoso e prometeu que vão trabalhar de tudo para vencerem a próxima partida frente à Académica em São Vicente. Por seu lado, o treinador adjunto da equipa da Académica do Mindelo, Adilson Mota, frisou que foi um jogo difícil frente a uma equipa complicada que já deu prova frente ao Mindelense, salientando que também o tapete do jogo não permitiu fazer melhor. De todo modo, considerou que um empate é sempre bom, tendo em conta que já jogaram fora de casa. O capitão da equipa da Académica do Mindelo, Mumucha, assegurou que pretendiam vencer o jogo, no entanto, frisou que jogaram frente a uma equipa, pelo que vão trabalhar para vencerem a próxima parte em casa, frente ao seu público, com vista a conseguirem vencer esta prova nacional. De realçar que no outro jogo entre o Mindelense e Botafogo houve um empate a 0 bola, pelo que tudo está em aberto no grupo C, em que ambas as equipas somam. Também este domingo a equipa do Morabés empatou com a equipa da Académica de Porto Novo 1-1 no estádio Aquiles de Oliveira, em jogo a contar para a terceira jornada do Grupo B do Campeonato Nacional de Futebol, fazendo assim 3 pontos. O cavalo Branzão do proprietário Cleiton Alves morreu no último sábado 28, um mês depois de outros 3 cavalos que participaram das tradicionais corridas de cavalos de São Filipe conhecerem o mesmo destino. Este cavalo, que estava a recuperar das sequelas do produto administrado, segundo uma fonte ligada à cocheira dos proprietários dos cavalos falecidos, mas apresentava problemas e não conseguia permanecer de pé, morreu no último sábado. Brasão junta-se assim aos cavalos Foguete do proprietário Norberto Araújo, o primeiro a morrer, Vulcão e America Dreams, ambos de Clóvis Teixeira, também imigrante nos Estados Unidos da América. Os 4 cavalos Foguete, Vulcão, America Dreams e Brasão encontravam-se na mesma cocheira e todos participaram da primeira fase da corrida de cavalos das festividades de São Filipe, realizada a 27 de abril. Com exceção do cavalo America Dreams, os demais conseguiram apuramento para a fase final, em que não chegaram a participar. Portanto, pomos um ponto final nesta edição. Fique bem e na companhia da Rádio Crioula FM. Crioula News, informação atualizada da segunda à sexta-feira, aqui na Crioula FM. 94.9, 88.5. Crioula FM. Rádio digital. Todo dia, te tocar sempre mesmo. Todo dia te trazer sempre novidade. Todo dia, na melhor companhia. Crioula FM digital. Com programação 100% crioulo. Crioula FM, a rádio que está frente do tempo.